Impertinente. 4 especialistas desafiados por 4 comunicadores sobre temas como política, economia, ciência e sociedade. Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos com todas as perguntas que sempre quisemos fazer a quem realmente conhece os factos que fazem diferença nas nossas vidas. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Impertinente, destes episódios que temos vindo a dedicar ao tema dos direitos humanos. E comigo aqui tenho o especialista, o Marco Ribeiro Henriques. Como é que tu estás? Olá, Hugo, obrigado. Estou bem, obrigado. Ainda bem que estás bem. Olha, vamos continuar no tema dos direitos humanos. No episódio passado estivemos a fazer uma espécie de overview, como dizem os franceses, sobre a história dos direitos humanos e o que são os direitos humanos e até os desafios atuais dos direitos humanos. Mas agora vamos nos centrar em Portugal e vamos fazer também uma viagem histórica pela ideia dos direitos humanos, o percurso que estes direitos fizeram ao longo da nossa história. E vamos começar pelo início, claro. Temos muitos séculos de história e também, como vimos no episódio passado, havia desde que há registros históricos esta preocupação de proteger ou a vida ou a propriedade ou o que fosse, mas como nós entendemos hoje os direitos humanos, eles não acontecem sempre iguais ao longo do tempo. Como é que, até ao século XIX, pondo assim esta baliza, como é que se vivia, que direitos tinham as pessoas, ou de onde é que vinham esses direitos? Fala-nos um pouco desse período, que são, bem, uma data de séculos ainda assim. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu recordo-me que no episódio passado comecei exatamente por dizer que esta materialidade dos direitos humanos é uma coisa com mais de 2000 anos, não é? E também me lembro de ter referido que esta materialidade decorre muito do comportamento social que depois vai obrigar a que se regule, que o direito venha a regular. E Portugal, à semelhança de qualquer outro país, não fica imune a este movimento, não é? E, portanto, estas pequenas mudanças, estes pequenos desenvolvimentos que ao longo da história se foram sentindo lá atrás, desde o cilindro de Ciro, que referi também no último episódio, também em Portugal foram possíveis de vislumbrar. Agora, nós temos ali até sensivelmente ao século XVII, XVIII, uma sociedade medieval, se assim quisermos, não é? Portanto, bastante estratificada, em que estas manifestações daquilo que hoje concebemos como direitos humanos não são tão presentes, ou pelo menos não são de certeza igualitárias e, portanto, não estão disponíveis a todas as pessoas, desde logo pelo modelo de sociedade que vivíamos, não é? Um modelo social estratificado, em que alguns destes direitos, como os conhecemos eram hoje, exclusivos estavam de uma certa reservados, classe. exatamente, a uma parte desta sociedade e, sobretudo, estavam também muito subordinados àquilo que era a vontade do soberano, não é? Portanto, falamos de um poder absoluto conferido a uma instituição, portanto o rei ou a rainha, e portanto que também deixava nas suas mãos a aplicação, mas também a concessão desses direitos privilégios humanos, e tudo mais, enquanto não é? privilégios de algumas das classes. Não quer dizer que não houvesse nada que estivesse num vazio. Há histórias de mesmo pessoas da aristocracia, digamos, ou da nobreza, se matassem alguém de uma classe abaixo, no caso o povo, não é? Não quer dizer que não fossem também castigados, mas havia esta ideia de a vida, a propriedade, isso também existia. Sim, tudo aquilo, vagos direitos ou não? Exatamente, ou seja, toda aquela materialidade mais básica do que hoje está plasmada até na Constituição, como o direito à propriedade privada, onde se encontram depois a condenação por roubar ou por se apropriar, não é do próprio, ou o direito à vida, isto acontece há 2000 anos, se quisermos, que temos este tipo de concepção. A questão é que, numa sociedade como aquela que se vivia em Portugal até, enfim, grosso modo, século XVII, século XVIII, a aplicação destas normas ficaria sempre muito sujeita à condição do executante. Portanto, se calhar uma pessoa de uma classe social mais abastada teria talvez mais argumentos à disposição para justificar a ilicitude do seu ato. Já uma pessoa menos abastada provavelmente tinha à sua espera a censura maior, não é? Bem, e aí se calhar não avançámos assim tanto como achamos que avançámos. Mas aí é de facto
é muito interessante, e vimos isso no último episódio, de como a questão dos direitos humanos acompanha a própria maneira como vemos a sociedade e como a sociedade vê cada um dos cidadãos, ainda que neste período histórico não estejamos ainda a falar propriamente de cidadãos como... Sim, sem dúvida. O ponto de viragem é de facto a Revolução Francesa, para quando falamos de direitos humanos, e em concreto o pós-Revolução Francesa. Não é? Há a Revolução, há a Contra-Revolução, há Napoleão, e depois surge aqui o movimento do liberalismo, assim conhecido amplamente, que vem fomentar e implementar, enfim, por todo o lado, esta ideia de uma separação de poder entre o soberano e o legislador e, no caso concreto também, o poder judicial. E isto vê-se, no caso português, a partir das primeiras constituições. Portanto, nós temos a Revolução de 1820 no Porto, que, enfim, tem dito a chamada Revolução Liberal, que no fundo o que faz é traduzir estes cânones num texto aprovado numa primeira Assembleia Constituinte, portanto, onde se reúnem as Cortes para aprovar concretamente o texto este, que pela primeira vez sagra aqui algumas das concepções de direitos humanos que ainda hoje existem e que começam com a Constituição de 1822, nomeadamente a separação de poderes, como já referi também, mas também as liberdades políticas, a liberdade também de expressão, ainda que muito mitigada, sabemos. Depois, enfim, nessa sequência temos a Carta Constitucional de 26, que não é uma, enfim, é uma carta constitucional porque ela foi escrita aos portugueses e, portanto, foi entregue aos portugueses para a cumprirem. Aí temos um retrocesso, pelo menos, democrático, porque ela não foi votada, não existiram cortes constituintes para a votar, mas onde se faz um aclaramento daquilo que a Constituição de 22 vinha definir, nomeadamente em relação à participação cívica, também àquilo que seriam eleições e quem poderia eleger. É preciso dizer também que é a partir destes primeiros textos que este direito de participação cívica começa a aparecer plasmado. Ou seja, tentando aqui resumir um bocadinho, e também já tocámos nestes assuntos, mas não vou dizer que surge no final do século XVIII, portanto, estas ideias já borbulhariam, mas com essa data específica em que se inicia a Revolução Francesa, esta ideia da igualdade perante a lei, de igualdade, fraternidade, etc., que nós sabemos isso tudo da Revolução Francesa, mas rapidamente até os próprios atores da Revolução se apercebem de que a igualdade era limitada a um grupo de pessoas. Isto não há um grande juízo de valor, porque aos nossos olhos modernos isto parece-nos limitativo. Para quem lá estava, provavelmente já era um grande avanço em relação àquilo que tinha no passado. Sem dúvida um grande avanço, mas ainda assim eu penso que essas limitações decorrem muito também do modelo de funcionamento da sociedade. Ou seja, quando se pensa numa sociedade em que os poderes estão separados, não se planeou, se quisermos assim, o que é que se faz então aos privilégios, o que é que se faz a um conjunto de fatores essenciais a um modelo de sociedade vigente que depois vão desembocar na contra-revolução com maior Corta-lhes violência. Corta-lhes a cabeça, precisamente. E portanto, eu acho que eles, apesar de tudo, o ideário é bastante elucidativo de uma coisa que eu acho muito importante para esta discussão, que é da ruptura constitucional que o povo pedia, não é? Nós falamos em 25 de Abril, Revolução Francesa, etc., mas tecnicamente estamos a falar de rupturas constitucionais, são rupturas de desencontros, são desencontros entre a população maioritária com o modo de funcionamento daquela sociedade. E, portanto, se calhar quem promoveu esta ruptura constitucional a propósito da Revolução Francesa não teve em conta, enfim... Ia correr bem. Não, eu acho que não teve em conta o modelo que no modelo a seguir haveria uma grande fatia de poder a abdicar. Eu penso que teve mais que ver com isso. E, de facto, é a partir daí que se começa a ganhar esta consciência de que é preciso também trazer para a norma escrita aquilo que são os valores que a sociedade, na verdade, já praticava. Portanto, nós chegamos à Revolução Francesa porque há uma opressão completa e económica também, mas sobretudo do poder político, sobre os mais vulneráveis e, digamos, também não sejamos ingênuos, naturalmente, sobre pessoas com algum poder que se viram, se calhar, apartado deles e foram ao encontro também do... Ou seja, isso é muito interessante.
interessante. Nós falamos muito na atualidade de que os direitos humanos é espalhar direitos que já existem pelo maior número de pessoas. Mas aqui nestas fases iniciais desta grande mudança do século XVIII e XIX, aqui não é bem verdade. Ou seja, quando nós dizemos hoje defender direitos humanos não é retirar direitos a ninguém, aqui é diferente. Aqui era mais um experimentalismo que estava a acontecer, mas que naturalmente iria condicionar os privilégios, os direitos de alguém. Eu penso que isso não deve ter sido bem antevisto pelas forças que organizaram e que deram, enfim, o impulso da Revolução Francesa, porque de facto é a propósito desses condicionalismos aos poderes vigentes em algumas classes que depois acabam todos por inverter tudo aquilo com um grau de violência que... Olha, e cá em Portugal, que grandes revoluções é que trouxe essa Constituição? Então, eu acho que a primeira Constituição de 22, ela é muito inspirada pelos valores que se viviam, que se sentiam por estes ventos de maior abertura à participação política, esta ideia de separação de poderes, isto eu penso que foi até a base que levou, e na verdade Portugal foi, como em muitos casos e até hoje, um sujeito passivo nestes movimentos, ou seja, aderiu a conjuntura política também ajudou, de certo modo, é preciso enquadrar, portanto a corte estava no Brasil, havia uma questão sucessória em Portugal para resolver, havia toda uma questão. E o l'air du temps, como dizem agora os alemães, como dizem os franceses, tinha havido a Revolução Americana, havia havia todo as Constituições americanas, havia todo um histórico para trás, recente, apesar de tudo, que tinha dado certo. Ou estava a dar certo, não é? E, portanto, em Portugal surge também com muita força este movimento e, portanto, respondendo diretamente à tua questão, nós tivemos, na minha perspectiva, duas grandes rupturas. Nós tivemos a ruptura em 1910 com a queda da monarquia, por conseguinte a Constituição de 1911, e depois temos a ruptura de 74, com a Constituição de 66, porque, na realidade, o que acontece, na monarquia na monarquia constitucional tivemos 3 textos constitucionais, enfim, isto depois é muito discutível, porque a carta é uma carta dirigida aos portugueses, não foi um texto aprovado, mas enfim, tivemos 3 textos que eles, grosso modo, o primeiro inaugura os direitos políticos, o segundo ou seja, os direitos de ser eleito, a separação de poderes também. O segundo vem aprimorar alguns conceitos e o terceiro vem tentar que a monarquia não caia, porque veio tentar organizar tudo aquilo que estava ali a acontecer para realmente a monarquia constitucional fosse efetivamente eficiente enquanto modelo de sociedade. Provado está, não foi, portanto, em 1910 há a ruptura constitucional e a Constituição de 1911, que inaugura a Primeira República... É altamente moderna e original. Ela é tão moderna que depois aquilo foi tão chocante. Foi moderna demais. Foi moderna demais. Acontece às vezes. Às vezes acontece. Deu-se um passo muito, muito grande. Quero eu acreditar que foi isso, quer dizer, se pensarmos no nível de profundidade e disruptividade da Constituição. A Constituição veio pela primeira vez afirmar valores sociais, separar o Estado da Igreja. A Igreja era parte do funcionamento do Estado até ali. Nem as Constituições monárquicas retiraram esse papel. E, portanto, é a Constituição de 1911, com a Primeira República, que vem declarar esse divórcio entre o Estado e a Igreja. E que mais direitos e que, entre outras coisas, vem também colocar no texto constitucional uma dimensão de direito à educação, mas não é qualquer educação, é a educação laica. Portanto, retirar este monopólio pedagógico também da Igreja, que bem sabemos era um braço dos governos até então, enfim, na monarquia, para o ensino. Vem estabelecer também, aprofundar ainda a participação política, o direito a ser eleito e o direito a eleger, ainda assim limitado, portanto limitado a todas as pessoas que não fossem mulheres, não fossem menores e que não fossem Aqui temos de fazer uma vénia à Carolina Beatriz Ângelo, que em 1911 conseguiu... Precisamente, porque ela revestia a característica de ser chefe de família,
não é? Maior de 25 anos e, portanto, e letrado, não é? Portanto, era médica. E, portanto, conseguiu votar. Escusado estar a dizer que logo a seguir o regulamento mudou. Para ser mais claro. Mas fica aqui a homenagem a essa primeira e única mulher que votou nessas eleições. E, portanto, essa foi de facto uma grande revolução e uma grande ruptura constitucional, porque ela corta com um modelo de sociedade, diria, quase pós-feudal, se quisermos, não é? Porque de repente acabam-se os títulos nobiliárquicos, os privilégios claro. que daí decorriam também, separa-se a Igreja do Estado, afirmam-se componentes importantíssimas como a saúde, a educação, afirmam-se textualmente, porque depois quando nós vamos analisar a prática da implementação destes direitos, enfim, deixa muito a desejar, até porque entramos também em bancarrota, não é? Quer dizer, aquele período é um período da história que é contada com 1001 governos, que alguns tiveram dias enquanto governo, não é? E, portanto, implementar foi muito difícil, dá-se uma crise económica que vem muito, enfim, por arrasto da Europa, mas naturalmente também pelo circunstancialismo português, que traz, então, aqui uma visão um bocadinho mais restrita e conservadora. No fundo, a chegar aos anos 30, o que se assiste é, de facto, a uma normalização da necessidade de organizar esta confusão que foi a ruptura constitucional de 1910. Sim. E, portanto, porque de facto foram muito além daquilo que até em termos de mindset a população talvez tivesse preparada, claro. Sem dúvida. Sobretudo a parte religiosa, eventualmente até a separação, não é? Quer dizer, a perseguição da Igreja em si. Sem dúvida. E mesmo se pensarmos no Portugal do início do século XX, é um país atrasado em relação a outros países, não é? Em várias dimensões. O número de analfabetos que existiam, portanto, esses nem contavam para nada nestas coisas. Portanto, o entendimento geral de toda aquela disruptividade acaba por causar maior transtorno e depois, claro, insegurança política que se assistia, quer dizer, não havia estabilidade política que pudesse, pelo menos, executar um orçamento de Estado e implementar a Constituição, não é? Porque também é preciso dizer que as Constituições são leis fundacionais do Estado e são leis programáticas. Elas não têm uma consequência se não forem cumpridas. Elas obrigam a criar normas que a façam cumprir. E, portanto, é a diferença de uma lei programática para uma lei que é ordinária. Mas é bom explicar essas ideias. No fundo, é o grande programa. É o grande programa. É quase um programa da sociedade. É mesmo. No fundo, aliás, a Constituição é o programa do modelo de sociedade vigente. É por isso que nós depois também falamos em ruptura constitucional, que é exatamente quando as pessoas se deixam de ver naquele modelo concreto. Ou as alterações. As alterações depois no âmbito democrático, não é? Vão adaptando. Sendo que quando falamos de alterações da Constituição, também, felizmente, não se pode alterar a Constituição só porque há uma maioria conjuntural que assim o entende. Ou nem todos os artigos podem ser alterados. Nem todos os artigos, portanto, mas aí nem sempre foi assim, na Constituição atual assim é, portanto há uma componente material da Constituição, no fundo são os pilares, não é? Quer dizer, nós não vamos deixar de dizer que isto é uma república, ou não vamos deixar de dizer que todos têm direito à vida, etc. Portanto, no fundo esse conjunto nuclear de artigos, que são os artigos definidores do nosso modelo de sociedade, são imutáveis, não é? Apesar de algumas vozes se ouvirem no sentido de alterar aqui e acolá a Constituição, eu costumo dizer aos meus alunos que, tal como não há almoços grátis, não há ideias políticas grátis, não é? Não existe, isso é impraticável, pelo menos seria praticável se só com uma ruptura, não é? Exatamente, se a montante também neste discurso político se assumisse que se vai fazer uma revolução, ou que temos a maioria das pessoas em Portugal estão contra os artigos atuais, o que sabemos que não é manifestamente verdade, e portanto não há esse perigo. Falar de direitos humanos é também falar do futuro, e por isso eu vou interromper aqui este episódio para vos dar conta de um livro acabadinho de sair da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é um ensaio chamado As Crianças e o Bem-Estar Digital, que trata, claro, dessa questão tão atual que é a relação dos jovens com as redes sociais. É muito interessante, tem exemplos científicos, exemplos muito concretos para que construamos todos uma sociedade onde a relação com os jovens com a tecnologia é muito mais saudável. Procurem tudo no site ffms.pt.
estamos quase a chegar ao Estado Novo, que é um bocadinho a resposta até quase a pôr ordem na mesa, não é um murro na mesa, vamos organizar isto. Mas antes de irmos para o Estado Novo, gostava de fazer ainda que fizesses uma reflexão sobre esta ideia. Nós vimos que o liberalismo do século XIX já traz coisas como, aqui tudo muito entre aspas, uma imprensa livre, ou alguma liberdade de imprensa, começa-se a votar, de certa maneira, sim, começa-se a votar, ainda também muito limitado. Depois, a Primeira República ainda reforça essa ideia, mas nós já vimos, e temos visto sempre, e sabemos, se não formos inocentes, que os direitos humanos, ou aqueles que são concedidos em cada sociedade, é uma forma de manter o poder, de conservar poder, não é? Não deixar um determinado grupo votar, ou seja o que for, não é uma forma de conservar poder. Mas acho muito interessante nós vermos que, contemporaneamente, havia pessoas que já consideravam aqueles direitos humanos ou poucos, ou abusivos, como é o caso, como falámos aqui, das sufragistas e das feministas. Sim. Portanto, eu gostava que refletisse um bocadinho sobre esta ideia de que já contemporaneamente, portanto, há mais de 100 anos, havia um grupo importante da população, no caso metade. E até antes. Antes também. Nós Se pensarmos na escravatura, por exemplo. Se nós pensarmos no Portugal colonial, não é? Estes movimentos que visavam uma ruptura com o modelo de sociedade começam bem antes, não é? Começam, como referiste, na questão da escravatura, por exemplo, a emancipação da mulher, porque de repente nós começamos a ver que há um controlo absoluto do modelo apenas assente na figura masculina, não é? E depois começam a surgir casos que ficam um bocadinho sem resolver, não é? Por exemplo, se pensar que a mulher para trabalhar tinha que pedir autorização ao irmão, ao pai ou ao marido, se ela não tivesse nenhum destes, qual seria o fim desta mulher, não é? E entre outros aspectos, o facto da ligação da mulher à educação, ao desenvolvimento, enfim, da sua relação, da educação que quer dar aos filhos, da sua ligação à igreja, da sua própria educação também, não é? Da sua própria educação. E, portanto, tudo isto são bolhas que surgem na sociedade muito cedo. Aliás, quando falamos de a escravatura é contemporaneamente à colonização. Exatamente. Com muitos séculos, sim. Exatamente. É uma discussão com muitos séculos. É anterior até a estas rupturas constitucionais, não é? E, portanto, quando nós chegamos ali à Primeira República, nós já vimos com alguns direitos de trás que fizeram avançar o espaço de alguns destes grupos, não é? Se pensarmos na liberdade de imprensa, por exemplo, também na liberdade da mulher poder participar em algumas atividades, a própria liberdade de associação, não é? Isto permitiu criar associações que hoje consideraria quase de ativistas nesse sem dúvida, ou seja, os grupos organizaram-se de uma forma em que começaram a conseguir alcançar mais espaço, mas também mais pessoas e a incrementar a agenda concreto das sufragistas. É um caso paradigmático sobre isto. E de resto, em Portugal, o que nós fazemos é uma coisa que fazemos muito hoje ainda, que é acompanhamos o movimento global. Portanto, isto não é inédito, nada disso que eu estou aqui a dizer. É tudo copiado de fora. No fundo, tivemos aqui a influência, muitas vezes por via até da literatura, não é por acaso que depois os livros começam a querer ser também censurados, não é? Porque através das artes... Há uma tira muito interessante, muito engraçada da Mafalda do Quino, que é o pai dela gosta muito de plantas, está a regar as plantas, uma plantinha que não cresce, e a Mafalda está ao pé dele e diz assim, então não cresce a plantinha, e ele já pus água, pus terra, mas ela, já estamos na primavera e ela ainda não cresce, e a Mafalda grita, chegou a primavera, e a planta cresce automaticamente, e a Mafalda diz ao pai, faltava-lhe informação. E isto é muito interessante na história dos direitos humanos. Sem dúvida. Estar informado dos seus próprios direitos. Ainda hoje isto acontece. É verdade mesmo. Ainda hoje isto acontece. Há direitos que as pessoas não fazem ideia que tinham. Sim. E isso, no início desses ativismos, se calhar um bocadinho... E algumas acham que existem, mas não estão disponíveis para elas. Para si próprios. Que é uma coisa estranhíssima, sobretudo no século XXI. Mas que acontece, não é? Portanto, isto recuperando um bocadinho o episódio anterior, leva-nos a esta ideia de que nada está adquirido em matéria de direitos humanos, não é? Esta perspectiva desenvolvimentista é uma coisa muito atual. Nós estamos aqui a desenvolver direitos humanos, não é? Estamos a discuti-los, estamos a cimentá-los. Se a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir, uma grande parte, 100% das pessoas concordarem connosco, estamos seguros
que o que nós estamos aqui a falar vai consolidar esta pegada em termos de direitos humanos e que se calhar a seguir desenvolvem-se para outros caminhos. E por isso é que achamos importante fazer este percurso histórico para se perceber exatamente que as coisas não são adquiridas ou que são lei natural, que as pessoas podem votar, ler. E não têm dono, que é outra questão também muito importante. Os direitos humanos não têm dono. Os direitos humanos são direitos universais de todas as pessoas. Portanto, os direitos humanos não têm que ser uma agenda, não têm que estar ligados a um espectro político. Eles são os direitos de todas as pessoas. E, portanto, isso também é muito importante reforçar. E são uma conquista civilizacional e cronológica. Estamos a fazer esta cronologia. Conta-nos agora, depois desse caos com as coisas boas, e tudo tem coisas boas e coisas más, mas também não está aqui só a enxovalhar a Primeira República. Depois desse caos, vem o Estado Novo, não é? Uma revolução em 1926, depois em 1933 inaugura-se o Estado Novo, que é recebido, acredito eu, na altura, pelo menos no início, como um momento até de organização da casa, de alguma... Sim. O que é que acontece constitucionalmente, o que é que acontece em relação aos direitos? É preciso olhar um bocadinho aqui, novamente, para a história. Eu acho sempre que a história explica parte do problema. É por isso que eu vou sempre recuperar alguns E a outra aspectos. parte é a culpa da nossa mãe, como disse a psicanálise. E portanto acho que nós compreenderíamos muito melhor se percebêssemos os contextos em que as decisões são tomadas. E nós temos que ver, quando nós chegamos ali ao início dos anos 30, a Constituição que inaugura o Estado Novo é de 33, quando nós chegamos aos anos 30 com um regabof político onde ninguém se entendia, que é de governos sucessivos. Uma Primeira Guerra Mundial que tinha feito imensas baixas no caso português e pelo mundo inteiro, uma coisa terrível, não é? Uma economia completamente depauperada. Assassinatos políticos, não é? Agora fala-se muito da história da Noite Sangrenta e tudo mais. Sem dúvida. E as pessoas o que tinham para se defender era uma Constituição, um modelo que de si já era bastante disruptivo com aquilo que conheciam anteriormente. Repare-se que estamos a falar de aproximadamente 20 anos. Em que a Primeira República durou, não é? Portanto, as pessoas em 1933, quando surge a Constituição, recordavam-se de como é que era na monarquia, ainda que obsoleta, recordavam-se como é que era. Portanto, foi muito óbvio para a sociedade portuguesa tentar arrumar a casa recuperando aquilo que era o modelo anterior. O último modelo estável de que havia memória. Ou pelo menos composto. Dar-lhe a impressão de que era o mesmo modelo. Depois vamos ver a Constituição e percebemos que até há... O que é que mudou? O que é que se acrescentou? O que é que se diminuiu? Há alterações que são positivas, na minha perspectiva, nomeadamente quando vem colocar direitos como o da saúde, a educação, vem ampliar o espectro dos direitos sociais, a Constituição, mas também vem relegar para os últimos artigos os artigos que na Constituição de 11 estavam logo em primeiro, que se relacionavam com o direito à vida, à liberdade de expressão, e isto não é só uma reorganização dos artigos. É também uma amostra daquilo que este novo tempo, do Estado Novo, estava disposto a fazer com o que são as liberdades individuais. E a verdade é que não se reprime por via da lei as liberdades individuais, mas, aliás, como digo, até se ampliam, não é? Mas depois, por via da subjugação dessas liberdades a uma certa moralidade, a uma certa ordem e tudo aquilo que não incomodasse o poder vigente, não é? Elas podiam funcionar. Até porque era uma sociedade mais, uma visão do Estado corporativa, portanto, precisamente. A individualidade não era uma coisa, não era uma coisa que adorasse. A Igreja não regressa ao Estado, ela mantém-se afastada formalmente do Estado, enfim, desde a Primeira República, porém, nós olhamos para os livros de história e para as fotografias históricas e lá está o Cardeal Cerejeira com o Presidente do Conselho em todas as inaugurações. O que passou a acontecer ali foi como que um pacto não escrito entre a instituição Igreja e o Estado português, para que, efetivamente, toda esta moralidade, toda esta ordem tivesse na sua gênese, na base, um conservadorismo próprio da Igreja,
e que a partir destes dogmas, destes valores, efetivamente esta ideia mais corporativista do Estado pudesse resultar de uma forma mais firme, e é preciso dizer que o Estado Novo também inaugura aqui uma fase organizada de repressão das liberdades individuais, não é? Portanto, passamos a ter a censura de forma oficial, passamos a ter a polícia política, casos de tortura, prisões arbitrárias, tudo aquilo que nós hoje sabemos que aconteceu no Estado Novo e que mais não eram do que os modos de conter este exacerbar, se quisermos, da vida pública individual que a Primeira República tinha inaugurado. Uhum. Ou seja, quase como se constitucionalmente talvez não tenha havido tantas alterações, em termos de, estamos a falar de direitos humanos, mas depois cria-se toda uma atmosfera à volta que acaba por compensar aquilo que não tinha sido alterado constitucionalmente. Sem dúvida. O que vai depois levar, repara que a Constituição de 33 foi pacífica, portanto ninguém questionou o facto de termos um presidente do Conselho eleito pelos seus pares, eleições em que até os votos dos mortos contaram. Aliás, a Constituição é aprovada por plebiscito popular. Ninguém contestou, porque na realidade era uma ânsia social fazer-se alguma coisa para corrigir tudo aquilo que estava a acontecer naquela fase da nossa história, que na realidade a história repete-se depois no fim, não é? Nós voltamos a ter este clamor social, por variedíssimas razões, porque já existe uma CEE, Portugal não consegue entrar porque é colonial, não se quer libertar das colónias, não fomos para a Segunda Guerra Mundial, mas restringimos tanto o acesso às coisas que as pessoas passavam fome, etc. E, portanto, na realidade o Estado Novo acaba por ser vítima da sua própria estratégia de inauguração e aqui se dá depois o desembocar da Revolução de Abril e a ruptura constitucional que conhecemos. E aqui sim temos uma gigante ruptura constitucional? Sim, sem dúvida, porque a ruptura constitucional do 25 de Abril, ela na verdade ocorre num contexto social que é conhecido, portanto, da repressão, desta dificuldade realmente até de aproximar o Portugal daqueles anos à Europa. À Europa, sim. À Europa, portanto, nós já estávamos mesmo muito longe. E então, na questão das colónias, Portugal estava a anos-luz, e estava a anos-luz e estava também sujeito permanentemente à crítica internacional. É preciso pensar que em 1974 já existia a Organização das Nações Unidas, já existia a União Europeia, como a conhecemos hoje, e portanto nós estávamos travados nesta lógica ainda muito imperialista e de um certo lusotropicalismo, para ser polémico, para não deixar passar. E a guerra, naturalmente, não é? E a guerra que levava muitas pessoas, a guerra, portanto, nas colónias. E quando há a ruptura constitucional, a Constituinte, que se reúne, portanto, naqueles anos, ano quente, não é? Aquilo foi um ano muito quente mesmo, politicamente, reúne-se a partir de um texto que é proposto pelas forças ganhadoras, aliás, é sempre assim na história, não é? E o acordo a que se chega é um acordo que vai beber muito àquilo que era a realidade constitucional europeia daquele tempo. Eu no episódio passado falei da Constituição de Weimar, que é do início do século, mas que, de certo modo, foi como que a luz ao fundo do túnel para aquilo que seria o equilíbrio das dimensões de direitos humanos e fundamentais. Portanto, ela vai juntar os direitos políticos e civis àquilo que são os sociais, culturais e económicos. E é a primeira vez que isso vai acontecer. E é a primeira vez, com a nossa Constituição, que isto fica taxativo numa Constituição. Depois a Constituição italiana também é muito próxima, e outras seguiram, mas a Constituição portuguesa é das únicas no mundo que tem um substrato de direitos constitucionais que salvaguardam questões como o desemprego, o direito ao trabalho, o direito à habitação, o direito universal à educação, o direito à saúde, que nasceu o direito à saúde gratuito e numa primeira revisão passou a ser tendencialmente gratuito. E depois também tem várias explicações, mas no fundo veio... Alegadamente gratuito. Alegadamente, podemos usar agora. E portanto, e um conjunto de outros conteúdos, como a greve, por exemplo, que são tudo reminiscências, se quisermos, daquilo que era a construção
também se quisermos marxista, da segunda dimensão dos direitos humanos, portanto direitos sociais, culturais e económicos, de forma a garantir que neste espectro há uma dimensão constitucional que não pode ser atacada. Nós vimos, por exemplo, um exemplo prático de direito constitucional foi quando a intervenção externa, que vulgo a Troika, não é? Nos anos da Troika, em que muitas das normas que eram impostas pela Comissão que geria a aplicação daqueles fundos de apoio, elas bateram no Tribunal Constitucional e foram declaradas inconstitucionais, porque não se pode cortar as reformas todas às pessoas. A retroatividade, as expectativas que são criadas, quer dizer, há um conjunto de direitos mínimos que são constitucionais e que não se pode abdicar. Nós estamos a ver isso mais recentemente, por exemplo, com a questão da chamada lei da eutanásia também. Portanto, no fundo, que vão tentar levar os limites da Constituição ao seu máximo. E então nós vemos, a eutanásia já foi 3 vezes ao Constitucional, parece que agora é que ficou. E depois também é preciso ver que as Constituições têm que ser textos dinâmicos. A nossa Constituição foi escrita foi aprovada, enfim, em 76. Mas hoje há coisas que não se fazem e que estão lá, mas, por exemplo, se eu te disser que a proibição de ler as tuas mensagens no teu telemóvel, isso é uma decorrência constitucional, dir-me-ás, então, mas em 76 não havia telemóveis, como é que isso está na Constituição? Isso está lá porque diz que é proibido aceder ao correio de terceiros. E o correio hoje é o WhatsApp, é o e-mail, é SMS, são essas coisas todas. E, portanto, é preciso sempre interpretar que é uma dificuldade também que, depois, dependendo da corrente política, claro, há sempre uma dificuldade de usar de maior ou menor interpretação da Constituição. E o caso americano é muito paradigmático, tem muitos exemplos históricos muito interessantes e fascinantes de interpretação. Ainda que não possa ser comparado com o modelo português. É claro que não, mas é muito essa ideia da interpretação, até porque é um texto muito mais antigo do que a nossa Constituição de 76. Porque nós temos sempre que adequar qualquer interpretação da Constituição. Mas é muito fascinante tem que ter em conta a realidade social. Nós não podemos, mesmo que a Constituição mantivesse mantivesse, por exemplo, a questão de tratar os filhos fora do casamento de forma diferente. Por você era ótimo. Era ótimo. Olha, imagine que a Constituição obrigava a tratar os filhos por você. O que é que teríamos que analisar a sociedade e perceber quantas são as pessoas que tratam os filhos por você. Isso é ali um pessoal de uma pseudo-elite. E vai-se... É 10% da população. Não faz sentido. Não é? Agora, se existe um clamor maioritário, esse é o caminho que a interpretação deve seguir. Muito interessante. E agora, chegamos à parte dos desafios, porque se calhar, bem, essa Constituição de 76, o que nos estás a dizer, de certa maneira, é uma atualização de uma coisa que tinha ficado obsoleta em relação à própria sociedade e em relação ao mundo large, pelo menos ao mundo ocidental e à Europa. Tens falado muito qual é a inspiração de cada uma das nossas Constituições. Essa é inspirada numa Constituição que tinha 100 anos, não é? Portanto... Sim, numa Declaração dos Direitos Humanos que tinha àquela época 30 anos. 30 anos, sim. Na teoria está tudo a correr bem, está tudo ótimo, mas vamos agora focar-nos e guardar este... De todo. Aliás, a Constituição... Que corre mal... Então, em termos de direitos humanos particulares. Eu acho que há uma ideia que nós constitucionalmente tu vês que está tudo bem. Não, em termos de texto constitucional, eu acho que a nossa Constituição é ótima e não a mudaria nos próximos 100 anos. É só assim declaração de interesses. O que é que eu acho? Eu acho que a nossa Constituição continua a ser muito avant-garde para a realidade económica portuguesa, sobretudo a económica, não tanto a social. Nós não temos dinheiro para fazer aquilo tudo. Mas, de facto, temos que conseguir fazer, porque está na Constituição, e nós temos que conseguir fazer. Aquilo tudo é o direito à saúde, à educação, à habitação. A habitação, não é? Quer dizer, hoje em dia uma pessoa, classe média, sabemos bem, sim, não consegue alugar uma casa, não faz nenhum sentido. Eu acho que há aqui uma violação constitucional. A saúde, não é? A saúde, nós vimos no final do ano passado, tinham nascido 60 e poucos bebés fora das maternidades, até na rua. Não é? Quer dizer, isto é uma flagrante inconstitucionalidade, ainda que ela seja tendencialmente gratuita. Eu acho que a mãe pagaria a taxa moderadora para ir ter o seu filho em segurança, não é? Portanto, muitos destes aspectos não estão ainda concretizados plenamente, envolvidos todos estes anos. E isto, de facto, é algo que nos deve fazer interrogar, não tanto numa lógica de alterar a Constituição,
Porque, quer dizer, ninguém quer tirar de lá o direito à habitação, digo eu. Sim, claro. Ou outros. Portanto, nós temos que arranjar condições para que aqueles direitos sejam efetivamente cumpridos. Sim. E também dizer que não basta mudar a lei. E acho que esta é uma mensagem que eu gostava de passar, sei que estamos na fase final. A cultura, a ideia de um povo não se muda só pela lei. Nós fazemos a lei dá um impulso, é certo, mas tem que haver realmente esta maturidade democrática e constitucional para fazer. E a Constituição foi aprovada em 76, mas algumas das normas que ainda hoje estão em vigor são de data anterior, nomeadamente o Código Civil é de 66. O que existiu foi uma alteração para aquilo ficar de acordo com a Constituição. Mas, ainda em 2010, tivemos a aprovação do casamento entre pessoas do mesmo género, que o Código, na verdade, não proibia taxativamente. Ele tinha uma linha nos requisitos, era a linha E, que dizia serem pessoas de sexos diferentes. Pronto, então retirou-se a linha E e passou a poder se casar em Portugal. Pessoas do mesmo género. Mas também noutros domínios, por exemplo, nos crimes associados à violação, até 83, era agravante se a violação fosse num contexto homossexual. E, portanto, isto era apenas uma discriminação, não é? Portanto, que já saiu. E, portanto, todas estas questões atualísticas da Constituição, elas datam até hoje. Repare, estamos a trabalhar agora na regulamentação da chamada lei de eutanásia, não é? Portanto, nós estamos, que mais não é do que uma reinterpretação do direito à vida que nos fala a Constituição. Portanto, é sempre muito importante trabalhar... super dinâmica, não é? Exatamente, é sempre muito importante trabalhar esta questão da aderência da sociedade à Constituição e na interpretação que se faz de acordo com aquilo que é a materialidade da sociedade, ou seja, daquilo que é o comportamento da sociedade. Muito interessante. Foi um belíssimo quadro histórico, obrigado por esta viagem histórica, e agora vamos nos centrar nos principais desafios para o futuro, sobretudo aqui em Portugal. Temos muitos. A própria questão dos dados, a inteligência artificial, as alterações climáticas, ou seja, percebermos o que são já percebemos o que são os direitos e como tudo isto faz parte dessa proteção que é devida a todos. E, sobretudo, vamos falar de um tema que é muito querido e vamos aproveitar o facto de ser a tua especialidade. Vamos falar de prisões, vamos falar de como se vive e que direitos humanos se vivem ou são atropelados nas prisões. Vamos deixar isso tudo para o próximo episódio. Obrigado por esta viagem, Marco, e até breve. Até breve. Sempre até Obrigado. Breve. Fiquem desse lado, mas não fiquem até à espera do próximo episódio. Vão fazendo outras coisas também, que o tempo é uma coisa muito importante. Até à próxima. Impertinente. Quando há factos, há argumentos. Um podcast disponível em ffms.pt e nas plataformas habituais.